Neste vídeo abordaremos a motivação e a desmotivação, uma experiência a respeito desse assunto que é pouco conhecida no meio empresarial, várias circunstâncias que levam a um ou a outro estado de ânimo e ações para o estímulo de empresários e de trabalhadores na busca de superação diária. Saudações a todos! O tema motivação é assunto muito frequente na administração de empresas de qualquer tipo, mas também em nossa vida pessoal. Então, a compreensão desse assunto tem uma importância muito maior do que atingir metas de produção. Contudo, esse vídeo está orientado para o tratamento do tema com vistas à criação de procedimentos, cuidados nas relações de trabalho e da responsabilidade de todos em promover as condições que favoreçam a motivação das pessoas nas empresas. Para começarmos, vou usar um recurso didático separando a motivação em 3 categorias: neutra, negativa e positiva. Na conceituação da motivação neutra, consideraremos a questão de que nas empresas temos diversas regras a seguir, horários, deveres e responsabilidades que devemos cumprir. Assim, teremos acesso ao direito de receber a compensação financeira pelos serviços prestados. O não cumprimento dessas regras inevitavelmente leva à demissão e à perda da remuneração. Então, nesse estado neutro de motivação, o que nos anima a cumprir com nossos deveres são fatores externos a nós. A remuneração financeira pode ser mínima, média ou elevada, envolvendo diferentes capacitações, deveres e responsabilidades, mas em todos os casos estará dentro dos fatores externos a nós mesmos. A motivação negativa, ou melhor dizendo, a desmotivação, em diferentes graus, ocorre ou se instala em nós por diferentes motivos, externos e internos a nós mesmos. Dentre estes, a remuneração baixa ou insuficiente aos deveres e responsabilidades exigidos da função, o excesso de trabalho, a estagnação profissional, locais de trabalho em desordem, perigosos, sujos ou insalubres, problemas de relacionamento oriundos de mal-entendidos, falta de comunicação, intrigas e fofocas que tanto dano causam em qualquer grupo de pessoas, rixas e desavenças pessoais, muitas vezes sem qualquer base em fatos, mas sim em impressões e equívocos. Falta de liderança que administre e resolva estas tendências, injustiças ou desconsiderações, tratamento incompatível com a dignidade das pessoas, circunstâncias pessoais, familiares, afetivas, sociais e econômicas. Todos esses eventos, externos a nós, impactam de forma diferente cada pessoa de acordo às suas características psicológicas individuais. Porém, as características psicológicas ou internas de cada pessoa também estão na origem desses eventos externos. Podemos enumerar algumas como exemplo: a ira, o orgulho, a cobiça, a preguiça, a inveja, a maledicência e assim por diante. Ao listar essas características presentes em alguma medida em todos nós, é necessário lembrar que nada podemos fazer em relação a elas no que diz respeito às outras pessoas que não nós mesmos. Mas suas manifestações, conforme os eventos listados, devem ser coibidas, pois prejudicam seriamente as empresas ou qualquer associação de pessoas, na medida em que dividem e colocam todos contra todos. Os fatores ou estímulos externos, deixados ao acaso, podem condicionar as pessoas à total falta de motivação, reforçando determinadas características psicológicas. Como exemplo, vejamos um estudo realizado nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia. Ressalto antes que, ao descrever estas experiências, não significa que concordo com a forma como foram realizadas. De qualquer maneira, uma visão geral é necessária para se entender suas conclusões e qual faceta tem relação com a desmotivação dentro das empresas. Em 1967, o psicólogo Martin Seligman iniciou experiências com cães para o estudo de comportamentos associados à depressão. Estas experiências consistiam em aplicar choques elétricos de intensidade moderada a partir de uma grade eletrificada, condicionando os animais a impedir esses eventos, empurrando uma alavanca com o focinho. Os pobres animais logo aprenderam a técnica que os livrava dos choques. Com outro grupo de cães, realizou o mesmo procedimento, mas sem recurso que os livrasse dos choques. Além do dispositivo ou alavanca que impedia choques estar desativado, a interrupção de choques era ao acaso,
não importando as iniciativas dos cães. Logo, Seligman colocou os dois grupos em outro local restrito, mas que não impedia sua fuga da área eletrificada. Ao aplicar os choques nos indivíduos do grupo que antes podiam evitá-los, estes prontamente agiram para escapar, saltando por sobre a pequena barreira que os restringia. Porém, os indivíduos do grupo que haviam sido anteriormente expostos aos choques sem alternativa para impedi-los, se limitavam a ganir sem reagir ou fugir da fraca contenção a qual estavam submetidos. Esses últimos haviam sido condicionados ao desamparo e à apatia. Não é preciso dizer que, na época, tais experiências com animais foram fortemente criticadas. Os mesmos resultados certamente poderiam ter sido obtidos de outras formas observacionais do comportamento mesmo de humanos, sem a necessidade de impor sofrimento a quem quer que fosse. Contudo, com o resultado dessas experiências, concluiu-se que indivíduos sujeitos a frustrações, castigos, sofrimentos ao acaso e com a percepção de que não podem interferir, tendem rapidamente ao estado chamado de desamparo aprendido e não procuram mais se evadir das causas de seus sofrimentos. Na hipótese de Seligman, os cães não tentam escapar porque esperam que nada do que façam impedirá os eventos negativos. Para mudar essa expectativa, os pesquisadores pegaram fisicamente os cães e moveram suas pernas, replicando as ações que os cães precisariam realizar para escapar da grade eletrificada. Isso teve que ser feito pelo menos 2 vezes antes que os cães começassem a pular voluntariamente a barreira por conta própria. Em contraste, ameaças, recompensas e demonstrações observadas não tiveram efeito algum nos cães condicionados ao desamparo. Concluiu-se, por analogia, que pessoas que percebem os eventos negativos como incontroláveis, apresentam uma variedade de sintomas que ameaçam seu bem-estar físico e mental, experimentam estresse, geralmente mostram perturbação das emoções, demonstrando passividade ou agressividade. Também podem ter dificuldade em realizar tarefas cognitivas, como a resolução de problemas. Têm menos probabilidade de alterar padrões de comportamento ou hábitos não saudáveis ou nocivos. Tendem a ver os eventos negativos como permanentes, pessoais e abrangentes, e provavelmente sofrer de desamparo aprendido e depressão. Também tendem a demonstrar baixa satisfação no trabalho e reduzidos relacionamentos interpessoais no local de trabalho. Conclui-se também que pessoas podem ser imunizadas contra a percepção de que os eventos são incontroláveis, aumentando sua consciência de experiências anteriores quando foram capazes de afetar o resultado desejado, e isto ser usado para mostrar às pessoas que suas ações fazem uma diferença. O que vimos até aqui faz ser útil 3 alertas. O primeiro é que, reconhecendo as fraquezas humanas em nós mesmos, seria um erro nos sujeitar a elas ou utilizá-las como desculpas a nós mesmos. Alguém disse: pensar que você sabe por que se comporta de certa maneira lhe dá toda espécie de desculpas para se comportar de maneira extraordinária. Esta afirmação nos serve para nos pôr em guarda contra qualquer tendência ao vitimismo e para nos estimular a assumirmos de fato a responsabilidade sobre nós mesmos. O segundo alerta é que, por outro lado, reconhecendo as fraquezas humanas das demais pessoas, seria um erro estimulá-las, ou, muito pior, fazer uso delas para o nosso próprio benefício. Este alerta, aqui parecendo fora de lugar, não foi levado em conta por quem aplicou o conhecimento do desamparo aprendido para desenvolver técnicas de interrogatório e outras muito piores, hoje com largo emprego no mundo todo. Diga-se, porém, que esses estudos também deram origem à chamada psicologia positiva, utilizada no tratamento da depressão. E o terceiro alerta, por fim, quando pessoas ou grupos de pessoas, ou mesmo empresas inteiras, chegam à desmotivação e até a níveis patológicos de desmotivação, é evidente que são necessárias ações organizadas para o estímulo e recuperação da motivação. Talvez alguns pensem que todo exposto não diz respeito à sua realidade de empresário ou trabalhador. Porém, o desamparo aprendido, manifestado na desmotivação e apatia ou no mero cumprimento de rotinas, desde sua forma mais branda até a mais severa, pode ocorrer nas empresas por diversas razões. Por exemplo, quando empresários não vislumbram alternativas para seus empreendimentos frente aos diversos reveses econômicos no país, que ocorrem de forma imprevisível, solapando esforços, impedindo alternativas e desmotivando iniciativas. Lutar contra essas tendências exige reflexão
considerando os prós e os contras, para direcionar esforços para caminhos viáveis. Além disto, há o desestímulo ao empreendedorismo devido à concorrência com produtos importados em desigualdade de condições de produção, sendo a importação, em muitos casos, de países onde a mão de obra é remunerada com valores ínfimos e os trabalhadores subsistem sem qualquer amparo, como, por exemplo, em casos de doenças que os impossibilitem de trabalhar. Como nota, vale ressaltar que nem nas guerras combatentes feridos são abandonados à própria sorte. Certamente não é este o progresso que queremos. No que diz respeito aos trabalhadores, estes, por vezes, se vêem frente ao assim chamado líder tóxico, ou melhor dizendo, ineficaz, de grande impacto negativo sobre os seus subordinados, que tem como características a inconstância na forma de tratamento do pessoal, permite que seu humor do momento defina o clima do local de trabalho, mudanças drásticas de comportamento na presença de superior, práticas de humilhações, abusos ou ameaças, a atuação por interesses pessoais e não os da empresa, injustiças e tomada de partido de pessoas ou grupos que sejam favoráveis aos seus interesses pessoais, falta de comunicação, nenhuma abertura para a opinião dos trabalhadores, desconsideração sistemática e ridicularização de iniciativas. Cabe lembrar aqui que a palavra deboche ou debochar tem origem ou etimologia que leva à definição de afastar alguém do seu dever. Então, algo muito grave. Feedbacks sempre negativos, roubo de crédito pelo trabalho feito pelos subordinados e outras atitudes. Um comentário. Muitos líderes com esse perfil têm legítimas qualidades de liderança, mas sua forma de atuação prejudica a moral de todos sob seu comando. Ainda que em curto prazo apresentem resultados, em médio e longo prazo o desempenho tenderá a deteriorar-se, além do aumento do absenteísmo, da rotatividade de trabalhadores e dos afastamentos por doença. De qualquer forma, o termo liderança está fora dos conceitos de bonzinho ou mauzinho, que são extremos que levam ao erro. Mas o termo liderança não está fora dos conceitos de justiça e respeito a si mesmo e ao próximo. Assim, conquistar as qualidades de liderança exige nosso aperfeiçoamento pessoal constante. Prosseguindo nas causas de geração de desmotivação nas empresas, podemos ainda citar as fofocas dentro e fora da empresa que contaminam o ambiente empresarial, prejudicando ou anulando esforços individuais e coletivos, desmoralizando pessoas e suas iniciativas. De todas as maneiras, são incongruentes com as metas empresariais. A disseminação de perspectivas pessimistas que, na maior parte das vezes, são fantasias ou situações que poderiam ser superadas pelo esforço concentrado da equipe. O pessimismo propagado cria realidades negativas pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, pelas más conversas e consequentes más ações e resultados. Nesta patologia empresarial, quando resultados positivos não aparecem, são respaldadas crenças equivocadas em direção à apatia e à desmotivação, conforme vimos. A percepção de muitos trabalhadores de que, não importando seus esforços, permanecerão com salários que, muitas vezes, apenas garantem a sua subsistência. Com todo o exposto, percebe-se que a motivação, mesmo no estado neutro, é algo pouco provável sem ações conduzidas deliberadamente para a sua ocorrência e manutenção. A tendência natural é ao estado negativo ou à desmotivação. Esta constatação é algo que nos deva surpreender? Não, se simplesmente observarmos que a desordem e a decadência são a tendência natural para tudo e para todos. Alguém poderia afirmar que o ser humano está melhor que em 1967, quando foi realizada a experiência descrita? Além disto, basta considerar que um ambiente organizado tenderá à desordem se ninguém se ocupar continuamente de manter a ordem, como, por exemplo, uma gaveta, um armário, uma casa ou uma empresa. Uma chaleira com água fervente, ao cessar a aplicação de energia, tenderá a esfriar, a se nivelar com a temperatura ambiente ou a mediocridade. O carro mais caro do mundo, um dia, mais cedo ou mais tarde, será uma sucata descartada. O corpo humano, de complexidade assombrosa,
progressivamente se deteriora até morrer e se dissipar em elementos básicos. O mesmo tende a ocorrer com as relações humanas e com a motivação para realizarmos algo, seja no trabalho profissional ou em outra atividade. Porém, fomos condicionados a pensar que o tempo significa progresso e evolução. Por esta razão, muitas vezes esperamos por circunstâncias com a mínima chance de ocorrência. Com isso, negligenciamos esforços e a coordenação de esforços para alcançar objetivos, ou mesmo para manter situações. Compreender essas tendências é o primeiro passo para trabalharmos em direção à motivação em seu aspecto positivo, o ânimo e o entusiasmo. Por lei dos opostos, o contrário de tudo que foi listado como impedimento à motivação, aplicado de forma racional, torna-se fator de estímulo à motivação. As ações para promover os fatores que favorecem a motivação de trabalhadores e empresários podem ser resumidas em poucos tópicos. Organizar e limpar ambientes de trabalho e estabelecer procedimentos para a permanente manutenção da ordem e da limpeza. Cuidados em segurança no trabalho, com a iluminação, ventilação e temperatura. Devemos lembrar que a desordem gera mais desordem. Promover as boas relações no trabalho através de metodologia ou estratégia empresarial, resolvendo e coibindo ou impedindo desavenças, intrigas e fofocas, tratando cada um como um indivíduo e com justiça, promovendo a liderança saudável e eficaz, promovendo o envolvimento dos trabalhadores nas melhorias do trabalho, equilibrando direitos e deveres. Direitos sem deveres levam à anarquia. Deveres sem direitos levam à tirania. Estabelecer metas realizáveis envolvendo as pessoas no estabelecimento e no cumprimento dessas metas. Ter um plano de cargos e salários. Estabelecer premiações financeiras por metas atingidas, com os cuidados descritos em vídeos anteriores. Todos esses fatores propiciam a motivação em seu aspecto positivo, na medida que atuam eliminando ou reduzindo fatores externos que sejam desmotivadores. Mas a motivação em si mesma é algo interior e próprio de cada pessoa. Isto podemos observar em indivíduos que, apesar de circunstâncias negativas, permanecem motivados. Para entendermos um pouco mais esta questão, é interessante saber a etimologia ou origem das palavras ânimo e entusiasmo. As origens destas palavras nos indicam uma direção que, em geral, tendemos a ignorar na rotina do dia a dia. Entender a origem dessas palavras também traz a compreensão da ênfase dada por diferentes religiões na necessidade de cumprirmos com nossos deveres e de realizar as tarefas das mais simples às mais complexas com atenção e perfeição, e de agirmos com justiça e dignidade. Qualidades que exigem nosso permanente empenho, pois, como vimos, em um segundo podemos agir como se estas não existissem. O ânimo, o entusiasmo, a motivação estão associados ao movimento ou à ação. Mas antes disto, estão associados a uma visão, além das condições e das restrições reais ou imaginárias do momento. A visão, por um lado, não pode ser um devaneio, uma fantasia. Por outro, não pode se limitar à realidade do momento. A justa medida é encontrada quando consideramos os aspectos positivos e os negativos de uma meta, ideal ou projeto em sua totalidade. E não somente os positivos, nem muito menos somente os negativos. Esta consideração nos permite dimensionar e direcionar nossos esforços. Com todo o exposto, percebemos que empresários, ao procurarem criar condições para motivar os trabalhadores e estarem eles próprios motivados, e trabalhadores, ao procurarem estar motivados e cumprir com seus deveres, não estão sendo bonzinhos, não estão fazendo concessões indevidas a quem quer que seja, ou abrindo mão de direitos. Estão sim buscando a própria integridade física, emocional, intelectual e moral. E sim, sem dúvida, resultados positivos para todos, direta ou indiretamente, envolvidos nas empresas. Empregar esse enfoque exige método e constância. Não pode ser um trabalho a ser realizado por uma pessoa isolada, mas sim fazer parte de uma estratégia empresarial. Esta estratégia deve ir muito além de simples enunciados de visão e valores. Sem esta estratégia, que pode ser vislumbrada a partir dos itens geradores de motivação que listei, a questão toda ficará dependente do acaso, ou em tais ou quais líderes contratados que, em seguida, podem não estar mais na empresa. E como vimos, as coisas deixadas ao acaso
tendem à desordem e à decadência. Também é importante a compreensão de que, querendo ou não, trabalhadores e empresários dependem uns dos outros, vivem na mesma cidade, estado, país e mundo. O que afeta um, afeta todos. Assim, vozes que fomentam o conflito e a discórdia não merecem consideração, ainda que todos devamos reivindicar os nossos direitos na medida que cumpramos com os nossos deveres. No âmbito restrito das empresas, a administração dos fatores que levam à motivação é uma necessidade fundamental. Sua implantação deve começar a partir de pontos-chave e ir sendo ampliada passo a passo. Se tivermos em conta que esforços necessários à implementação destas medidas são, em geral, proporcionais à quantidade de pessoas e à dimensão da empresa, a sua viabilidade de emprego em pequenas, médias ou grandes empresas fica mais evidente. Sucesso a todos e até o próximo vídeo.